O projeto Memória Legislativa traz nesse terceiro episódio algumas lembranças dos anos 80, quando a Câmara Municipal de Guaíra funcionava exatamente aqui neste prédio. Boas histórias serão contadas pelo ex-vereador e ex-vice-prefeito Sr. Hermínio Vendrúsculo, que foi representante do povo pelo Legislativo de 1977 a 1988 e segundo em exercício no cargo do Executivo Municipal de 1989 a 1992. Aqui em Guaíra, ela foi até um pouco diferente dos outros lugares, porque nos outros lugares propriamente já era tudo mato. Guaíra já era um município um pouco explorado, né? Da mata e laranjeira, nessa parte, por exemplo, agrícola, né? Então aqui eles faziam o preparo inicial, o transporte para Porto Mendes, pela estrada de ferro, né? E depois ia para os mercados de Assunção, ou principalmente para Buenos Aires, né? Aqui, então, teve um choque de gaúchos com nortistas e um grande concentrado da raça japonesa, que é um povo trabalhador e que valorizou muito o nosso município. Eu cheguei em Guaíra em março de 64. Justamente nesse período vinham os caminhões pau de arara de pessoas lá do Nordeste, do Norte do Brasil. Eles vinham em caminhões com suas famílias e começaram a invadir a região do parque. Cada um pegava um pedaço, ele traçava uma divisa com foice e machado, né? Até aqui é meu, você pode pegar lá em diante. Daí ele pegava mais um pedaço. Então entrou muita gente naquele tempo. Pegavam pedaços pequenos, porque era tudo agricultura manual, né? Uhum. Aí o povo, a maioria, naquele tempo derrubava o mato, plantava hortelã, né? Não havia soja, milho propriamente, né? Então plantava hortelã, algodão, e aí pegaram e sumiram, a maioria sumiu. Vendia o direito de posse e ia embora. Ia para outras regiões, aí para o Mato Grosso, Acre, Rondônia. Então, uma coisa que chamou muito a minha atenção era essa mudança de população. Não havia uma população estável. Então nós aqui tivemos muitas influências disso, né? Eu entrei na política porque 3 amigos vieram aqui pedir para ser candidato. E eu não queria, porque nunca tinha pensado em política. Desde que eu fiz o título de eleitor, eu sempre trabalhei nas urnas, como presidente de mesa, ou secretário, né? Nunca tinha visto uma campanha. Então, eu, atendendo o pedido, depois de um mês de relutância, aceitei a ser candidato. Continuei trabalhando, fazendo o meu serviço e
não me preocupei com campanha, né? E também não preparei ninguém para trabalhar no dia da eleição. Quando fui votar de manhã cedo, eu vi as urnas assim, cheias de gente de chapéu de um candidato, todos pedindo voto e jogando santinhos e essas coisas. Eu disse, o que eu vou fazer então, que eu não preparei nada? Fui votar e voltei para casa. Mas assim mesmo me elegi. Naquele tempo eu tive 456 votos. Eu fiquei por último do nosso partido, né? Então me elegi. Eu já estava preparado porque não havia remuneração para os vereadores, por ser um município pequeno. Eu fui vereador 4 anos sem receber nada. Os outros 8 anos, nós sempre aprovamos um salário mínimo para os vereadores. Mas naquele tempo, às vezes, faltava verba, a prefeitura atrasava. Aí teve uma época que eu fiquei 24 meses sem receber. Quando fui receber, a inflação era 60%, 70% ao mês. Aliás, ao ano. Não tinha quase nada para receber. Quando ia receber, não pagava o recibo. Mas eu nunca me preocupei com essa parte financeira, né? Eu sempre trabalhei com muito gosto, fui muito lutador, fui muito participativo e lutador assim pelas causas, né, do município, porque tudo naquele tempo tinha que ser feito. Faltava escolas, faltava estradas, faltava asfalto, por exemplo, não tinha, ter que ir atrás de ministros para pedir isso, aquilo. Asfaltos parados lá em Cafezal, lá em Marechal Cândido Rondon, e não chegava. Não chegava. Naquele tempo, o presidente era meu adversário político, mas era uma pessoa culta, ele era funcionário do Banco do Brasil, o Jeremias Lobato. Então, ele organizou, pediu, né, para os vereadores protestar. Eu vim para morar em Guaíra, porque aqui ia ser construída a maior usina do mundo. Quando eu vi publicado no jornal o Tratado do Itaipu, dizia vai ser construída em Foz do Iguaçu e o lago se estenderá da usina até e inclusive as 7 quedas. Aí foi organizado por alto-falantes e cartazes, e a própria comunidade começou a se preparar. Quando chegamos ali adiante da igrejinha, estava toda a companhia colocada dos dois lados, todos com o fuzil apontado para baixo. Aí chegou o comandante do exército. Quem que são os organizadores? Daí nós somos lá todos os vereadores. Os vereadores. O que vocês querem? Nós estamos fazendo um movimento pacífico. Pode ver, ninguém tem nada fora os cartazes, né? Daí ele disse, até aqui vocês vieram em paz, ninguém incomodou. Só que daqui em diante, aqui é região militar. Então vocês não podem passar ali. Se vocês passarem, a responsabilidade é de vocês. A tropa está ali, pronta para agir. E como é que você vai fazer? Vai enfrentar? Não Quantos vai. iam morrer? Foi uma frustração enorme. Tivemos que ficar quietos, voltar. O único deputado federal que gastou a garganta em Brasília foi o deputado Ari de Lima. Ele era deputado federal, era professor, morava em Maringá, amigo meu.
E era o único que brigava. Os outros, olha, tudo silêncio. Você podia gritar, ninguém dava bola. Lutar foi lutado muito, foi procurado ser feito de tudo, mas o próprio mundo político, seja deputados estaduais, seja deputados federais, seja o governador, ninguém lutava pela defesa das sete quedas. A própria imprensa não lutou pela defesa das sete quedas. Inclusive, por exemplo, o ministro das Minas e Energias naquele tempo, ele era vice-presidente e era ministro das Minas e Energias. E nós estivemos lá, mas olha, eu não posso fazer nada, não depende de mim. E é uma coisa independente do governo. Foi criada a companhia e Itaipu está se construindo. Aí surgiu essa conversa de royalties e um dos projetos principais que levou propriamente mais visão foi o projeto de um senador chamado Ronan Tito. Então, um dia o Mário me chamou e disse: Hermínio, vai ter uma reunião lá em Brasília, uma semana mais ou menos, dos prefeitos da usina de Itaipu, para fazer aprovar a lei dos royalties. Porque se aprovar, vai vir muito dinheiro para os municípios. Fomos a Brasília e lá, propriamente, 2 deputados que nos assessoraram muito, que naquele tempo o nosso deputado aqui federal era o Werner Wanderer, né? Então ele nos ajudou muito lá. E também tinha o Maurício Fruet. Então tinha 2 deputados, um de cada partido. Aí nosso destino era o gabinete do Ulisses Guimarães, que era o presidente do Congresso. Então fomos lá, começamos, nos apresentamos, né? Ele disse sim, sim. E lá nós começamos a expor as coisas, ele explicou o projeto, e no projeto dizia que o pagamento dos royalties ele seria proporcional à terra inundada. Um projeto desses, ele não podia mais ter alterações, porque ele já tinha sido aprovado nas comissões. Depois que ele passa para as comissões, aí ele passou pela Constituição e Justiça, né? E a redação final, então. Aí depois não pode mudar mais, né? E nós lá tentando, nós não, eu propriamente vou dizer, os meus 12 companheiros que estavam lá, eles não me acompanhavam nessa parte. Porque aquilo que Guaíra poderia tirar, ia tirar da parte dele, porque então aumentaria os nossos royalties e diminuiria deles. Aí nós ficamos lá, bom, então vai ser assim. Não, seu Ulisses, tem que ver a parte de Guaíra, das 7 quedas. Até que um dia ele me disse: Hermínio, você cala a boca, senão eu vou fechar isso aqui, nós vamos embora e não tem mais royalties. Eu tive que calar a boca. Até o Ulisses me pediu, disse: Hermínio, você que é meio novo aí, naquele tempo era novo, né? Ele disse: vai na Rádio Nacional e pede para eles convocar o Congresso Nacional para a aprovação da lei dos royalties. Aí eu disse: mas não sei onde que é. Aí ele me explicou mais ou menos, né? E eu fui lá correndo, de alegria, né? Aí fomos tudo engravatado para o Congresso Nacional. Chegamos lá, entramos, pensando que tinha 500 pessoas lá, de senadores e deputados, né? Não tinha ninguém. Poxa. Aí nós entramos e disse: bom, acho que é cedo então.
Aí começou a entrar umas mulheres lá, o Ulisses Guimarães, mais uns 6, 7 da mesa diretora, né? Aí ele pegou e disse, olha, faço saber que o Congresso Nacional se reúne na reunião número tal, com o objetivo específico de votação da lei dos royalties. E disse, meu Deus do céu, vai ser desse jeito a aprovação? E foi assim. Declara aprovada a lei dos royalties. Nós pegamos, só estava ele, secretário, e imagina, tudo foi votado pelos líderes do partido, deram um ok e passou por isso. Aí nós tiramos paletó, gravata, jogamos para cima e grito, e meu Deus. Voltamos com a lei dos royalties aprovada. Que maravilha. Todo ano tinha que construir as barracas. Aí ia buscar bambu lá no mato do quartel, cobria com taquara, essas coisas, lonas, fazia lá para 7 barracas e lá fazia festa. Um dia o prefeito me convidou para ir a Foz do Iguaçu. Fomos lá. Disse, o que vocês querem? Disse, nós queremos um local definitivo para a Festa das Nações. Aí o Curti não tinha ideia formada, mas quando ele me convidou, eu já comecei a pensar. Eu cheguei lá e disse, olha, precisaria um pátio central com palco bem organizado para os shows folclóricos. Eu mostrei para ele assim, aí nós queremos um barracão para cada colônia, né? Daí ele disse, sabe que é uma ideia boa, diz ele, né? Aí ele chamou a arquiteta. Tá bom, ela pegou o papel e foi, né? Aí viemos embora e daí um tempo já a gente acompanhava, pedia, o prefeito me comunicava. Então viemos embora, daí soubemos que a Itaipu definiu a área lá embaixo. Um centro náutico. Nós, naquele tempo, estávamos lá no cassino do quartel. Domingo de manhã, tínhamos marcado o jogo com os oficiais e sargentos lá do quartel. Nós estávamos jogando, desceu o sargento do dia, lá do quartel. Daí o major chamou nós lá e disse, escuta, estão me chamando, deve ter algum problema. Já veio de volta, vi que ele estava meio alterado assim, né? Ele disse, gente do céu, aconteceu um desastre feio nas Sete Quedas. Quebrou uma ponte, não sei quanta gente lá morreu, não sei. Hermínio, onde está o prefeito? Esse prefeito está em Curitiba. Eu quero que você me acompanhe. Você vai representar o prefeito. Aí nós pegamos o jipe, andando. E eles tinham posto 4 soldados juntos, que daí eles iam acompanhando, tentando abrir a população, ou empurrando o carro para poder passar o jipe. E lá ninguém sabia o que fazer. Lado de lá, a ilha cheia de gente, porque daí ninguém mais quis ver as quedas, queria voltar. Não tinha jeito. A ponte caída e os pescadores lá, o João Mandi e o outro lá, eles já estavam pegando pessoas e empurrando para cima, assim, agarradas em pedras das rochas. Né? Daí a primeira coisa que o major fez foi pedir um helicóptero lá de Florianópolis. Veio o helicóptero, um helicóptero grande.
Tinha um cliente meu que ele tinha uma metalúrgicazinha ali na saída para o Paraguai. Ali. Ele disse, Hermínio, e se eu tenho uma ideia, já estou aqui há um bom tempinho, do que pode ser feito para tirar esse povo daí. Eu vou lá na metalúrgica, eu faço uma cadeira em meia hora. Puxa a cadeira para lá e aqui puxa para cá. Cada vez vem 2 pessoas. Aí o major disse, é uma boa ideia. E o senhor faria isso aí? Claro que eu faço. Uma meia hora depois chegou lá e já jogaram as cordas, isso, aquilo, e já começou a viver. Então ficava meio suspenso em 2 fios, corria por cima, né? E a corda ia puxando. Foi tirado, olha, centenas de pessoas. Porque tinha tanta gente, tanta gente. Depois chegou o helicóptero, aquilo em si era muito... E chegou à tarde, estava limpo, todo mundo tinha saído. Sempre fui formado assim, que a gente está num lugar que escolheu para viver, então a gente tem que ajudar esse lugar. Ter um espírito de altruísmo, né? E cada um fazendo um pouco, a cidade fica bonita, ela progride. Sempre pensei assim, né? Assim, tenho que agradecer muito ao povo de Guaíra que me deu essa confiança, né? Ajudando de um jeito ou outro, né? Às vezes dando pareceres, dando opiniões, ajudando a construir grupos para... Então, hoje a minha tarefa mais é essa na parte política, né? Quando propriamente eu inserei a minha parte política, o Fabiano, ele se formou em administração lá na Universidade Federal de Curitiba e voltou aqui para trabalhar, né, me ajudar no escritório. E daí veio a campanha e ele demonstrou que queria ser candidato. Ele disse, então, aí ele foi candidato, se elegeu, né? E assim eu fiz com muitas pessoas, né? Por exemplo, a Tereza trabalhou bastante tempo aqui em casa, ajudou a criar o Fabiano, o Jacques, o Gervan. E às vezes ela me ajudava um pouco na campanha, né? Na primeira não, mas nas outras ela me ajudou. E eu percebia essa comunicação simples que ela tem com o povo, que ela chega e convence as pessoas, né? Eu disse, Tereza, você tem um dom, o que é? Você pode ser uma boa vereadora. E lançamos ela de candidata. E hoje já acho que é a 5ª vez que ela, né? É uma cria da casa, né? E até hoje eu tenho assim, uma afeição toda especial, né? Porque ela soube seguir um caminho que ela gosta. De qualquer forma, ela está sempre ajudando alguém. Com certeza. É. E agora, na última, fui procurada pelo Heraldo Trento, Hermínio, a Cris tem que ser candidata. Conversei com ela, com toda a parte de família dela também, né? Porque disse se vai ser candidata, tem que sair com ao menos o apoio de casa, né? Alguns até da minha família já tinham compromisso. Mas foi candidata também, se elegeu, graças a Deus, né? Então, em reconhecimento a esse apoio que a gente teve, né? Aí o meu serviço é participar de presidência de partido, compor grupo, né, de partidos para lançar um prefeito, um vice, planejar a política, né? Atrair pessoas, por exemplo, para o grupo, sempre num aspecto que, vamos supor, tendo um bom prefeito e uma boa Câmara, acho que é um modo de colaborar, né? Com certeza. Porque eu devo muito à cidade de Guaíra.
Eu devo muito aos que me ajudaram politicamente, devo muito àqueles que me apoiaram e estão apoiando na parte profissional. Então, eu acho que devo continuar até quando der. A política limita muito, né? Principalmente em querer fazer desenvolvimento e às vezes não tem arrecadação suficiente, né? Hoje eu acho que o município está muito bem com esses aumentos das verbas de royalties, já temos uma arrecadação também boa, um orçamento bom, não dá para esbanjar, tudo é muito bem controlado. Eu vejo, não se sabe falar em corrupção em Guaíra. Sim. Antigamente, meu Deus do céu, campanha política era só falar de corrupção. Graças a Deus já faz uns 15, 20 anos ali que sai a eleição, ninguém pode dizer nada, tudo é muito bem transparente. A própria Câmara, vamos dizer, sobra dinheiro, devolve. Então eu acho que o que eu mais prezo nessa parte pública é ter agido com toda a honestidade. Porque, olha, o que eu gastei para viajar para o bem do município, porque eu não tinha diárias. Quando era vereador, nem o subsídio eu recebia, que dirá diária. Então são coisas que eu me orgulho muito por isso e gosto demais da minha cidade, do meu povo. Fico contente. E gosto de você, Adriana, porque você é uma boa repórter. Osvaldo, parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigada, nós queremos agradecer muito a sua atenção, as suas histórias. Se eu puder um dia contar outras coisas fora de política... Será um prazer.